Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E hoje eu quero falar com você acerca de um tema, acerca de um assunto que muito foi comentado nessas últimas semanas, um assunto que aconteceu no último carnaval, um assunto que tomou conta das redes sociais, um assunto que tomou conta das mídias, da televisão, enfim, um assunto que teve grande repercussão aqui no nosso país. E do que é que eu estou falando? Eu estou falando de um assunto, talvez você até já tenha visto, porque muitas pessoas no meio evangélico comentou, muitos pastores, inclusive pastores aí renomados, pastores sérios falaram a respeito do assunto. Mas nós tivemos também, escutamos muitas coisas desconexas, muitas coisas sem sentido. E eu estou falando do episódio que envolveu a cantora Baby Consuelo, ou Baby do Brasil, e Ivete Sangalo no último carnaval, onde a Baby Consuelo, a Baby do Brasil, ela chamou a atenção ali da cantora Ivete Sangalo e do público que ali estava acerca do arrebatamento, acerca do apocalipse. E nós tivemos muitos comentários, pessoas dizendo que ela tinha sido usada grandemente por Deus, que ela tinha sido, vou usar essa expressão que é muito comum no meio, principalmente no meio pentecostal, que ela tinha sido boca de Deus ali naquele evento. Outros dizem que Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quer, do jeito que Ele quer. Inclusive Deus usou até uma mula. E eu não discordo que Deus use quem Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é soberano e Ele não precisa pedir autorização para ninguém para fazer o que Ele deseja. Mas ao meu ver, escutando tudo isso, eu vejo duas coisas. Primeiro, parece que nós estamos falando aí de um Deus carente, de um Deus que não tem, ou melhor, um Deus que parece que precisa que o homem faça algo para ele, que o homem está ali para servir a Deus, como se Deus necessitasse de alguma coisa. Outra observação que eu faço nesse sentido é a respeito da banalização do Evangelho, acerca da banalização da palavra de Deus. E eu quero dizer aqui que esse Deus coitado, esse Deus carente, esse Deus deprimido, não é o Deus que eu conheço, não é o Deus que eu sirvo, não é o Deus que é meu Pai. E nós temos visto com frequência pessoas apresentando esse Deus. Nós vimos ali a cantora Baby do Brasil falando a respeito daquilo, e a Ivete Sangalo, a cantora Ivete Sangalo, ela reagiu e de uma certa forma desdenhando do nosso Deus,
dizendo ela que olha só, ela não ia permitir que o apocalipse acontecesse. Agora, eu pergunto, a Baby do Brasil, ela foi ali para pregar a palavra de Deus? Ela foi ali para evangelizar? Eu posso dizer para você que não. Ela foi ali como uma artista, ela foi ali se apresentar naquele evento porque ela foi contratada para isso e ela recebeu um cachê para essa apresentação. Nessa época de carnaval, nós temos alguns irmãos que se dispõem ou se predispõem a sair com o argumento de pregar a palavra de Deus e de evangelizar, coisa que eu, particularmente, eu não concordo, mas respeito quem assim faz. Mas no caso dessa senhora, é uma coisa totalmente diferente. Como falei, ela não saiu da sua casa para ir evangelizar. Ela saiu sim para fazer o seu trabalho, que é um trabalho artístico, que é um trabalho de levar entretenimento para as pessoas. Foi isso que ela foi fazer. É verdade que a fala dela tomou uma proporção muito grande. E eu vou dizer ainda, se ela foi ali usada por Deus, tem gente dizendo que ela foi usada por Deus para falar. Se ela foi usada por Deus, teremos fruto. Se ela foi usada por Deus, nós vamos ver pessoas sendo convertidas, largando a sua vida de pecado e aceitando o evangelho de Cristo. Caso contrário, não foi Deus quem falou ali por intermédio daquela senhora. E para você pensar comigo, eu quero compartilhar com você alguns versículos bíblicos. E o primeiro é Isaías 55:11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E o principal objetivo do evangelho é trazer o homem ao arrependimento, é trazer o homem para perto de Deus, para junto de Deus. E o homem só vem para junto de Deus se ele se arrepender. Porque sem arrependimento não tem como essa pessoa se achegar até Deus. Como eu até escutei um pastor falando, e eu vou repetir aqui, que o Senhor Jesus, ele não falou ide pelo mundo e fale que o arrebatamento está próximo. Não, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque talvez você não concorde comigo, mas você falar de Apocalipse para aquelas pessoas ali, o que é que nem a própria cantora, pelo que a gente viu, dá a entender que ela nem sabe o que é Apocalipse. Ela nem sabe o que é arrebatamento. Então ali é você lançar pérola aos porcos.
Essa é a verdade. Outra passagem que eu quero compartilhar com você é Malaquias, capítulo de número 3, e o verso de número 18, que diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus queridos, a cantora Baby do Brasil, que parece que agora é pastora, diz que se converteu, aspas aqui, há algum tempo. Aí eu pergunto para você, qual é a diferença que se nota na Baby do Brasil antes da, aspas, conversão e hoje? Qual que a gente nota? Não sei se ainda é, mas ela era ou foi namorada ou noiva ou esposa do ex-jogador e comentarista de futebol Walter Casagrande. A Bíblia diz que a luz, ela não tem parte com as trevas, nem a mesa do Senhor com a mesa dos demônios. Então nós precisamos enxergar a diferença entre aquele que nasceu de novo. Tem que existir uma diferença na minha e na sua vida, a partir do momento que nós aceitamos esse Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nossas vidas. 1 de João, capítulo de número 5, e o verso... 1 de João, capítulo 2, perdão, e o verso de número 15 diz: não amei o mundo, nem as coisas que há nele, ou as coisas que há no mundo. Pois se você ama o mundo, não ama a Deus Pai. Quem foi ali, quem vai para um evento como aquele, é porque tem amor pelo mundo, porque ali é uma festa totalmente mundana, onde ali os prazeres da carne é o que o povo que ali está, buscam. É uma festa que só traz destruição, tanto para o corpo físico, quanto para a alma. Aquele que não ama o mundo, não ama essa festa. E por não amar essa festa, ele vai se abster dessa festa. Ele não participa dessa festa fisicamente, ele não vê essa festa na televisão, ele não vê essa festa em vídeos que são compartilhados nas redes sociais. Aquele que ama a Deus e repudia o mundo, ele se abstém por completo dessa festa que está aí para satisfazer os desejos da carne.
Outro versículo que eu quero deixar para você, 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, diz assim: pois que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não tem como, de acordo com a Bíblia, não sou eu quem estou dizendo, não sou eu quem estou determinando isso, mas sim Deus, porque é Ele quem determina, só Ele pode determinar. Foi Ele quem determinou por intermédio da sua palavra que aquele que nasceu de novo, ele já não mais vê as coisas com a visão do mundo. O mundo vê essa festa como prazerosa, como diversão, como alegria e etc. Mas o cristão nascido de novo, ele não tem essa visão. A visão dele é totalmente contrária ao que diz o mundo acerca dessa festa. Portanto, a digníssima cantora Baby do Brasil, ela disse que se converteu, mas as coisas velhas não se passaram na vida dela, continua a existir. E nós temos alguns exemplos de pessoas que no mundo artístico que se converteram e você já não mais vê mais praticando as mesmas obras. Até, de uma certa forma, se exclui desse mundo aí. Por quê? Porque as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E para finalizar, eu quero deixar aqui o último versículo, que é onde eu iniciei falando do Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus autossuficiente. Ele não tem necessidade de nada. Ele não tem necessidade nem mesmo que eu e você nos convertamos. A vontade dele, a vontade é que eu e você nos convertamos, deixemos nossa vida de pecado e assim ganhemos a salvação. Mas isso, se eu não quiser, se você não quiser, não faz dele um Deus menor ou maior, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele não tem necessidade ou ele não tem falta de nada. E isso precisa ficar bem claro. Porque temos visto, como eu falei, pessoas apresentando um Deus carente, um Deus coitado, um Deus que mendiga o amor do homem e da mulher, mendiga a conversão do homem e da mulher, mendiga que eu e você entremos no céu. Não, o céu ele já deixou disponível para mim e para você por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ele não precisa ficar mendigando e num local como aquele para querer resgatar pessoas, porque até mesmo as pessoas que estavam ali, você acha que aquelas pessoas estão querendo saber de Apocalipse, estão querendo saber de arrebatamento, estão querendo saber de Evangelho?
Mas como eu falei, para finalizar eu quero deixar Jó, capítulo de número 41 e o verso de número 11, que diz assim: quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Olha só que pergunta. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. E ponto. Esse é o Deus o qual eu sirvo. Esse é o Deus o qual me chama de filho e eu o chamo de pai. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, que não tem necessidade de absolutamente nada, porque Ele é autossuficiente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus. Abraço.